Opa, aqui é o Lira e agora a gente vai vir para dentro do Excel para ver como que o C vai funcionar aqui dentro. A gente vai retomar aquele exemplo que a gente estava trabalhando antes da gente entender como que a fórmula funcionava lá no quadro. A ideia é o seguinte, eu quero calcular, eu quero saber qual a situação de cada um dos alunos de acordo com a média dele. Então, a lógica basicamente é a seguinte, se o aluno tirou abaixo de 4, ele já está reprovado direto. Se ele tirou entre 4 e 6, ele vai fazer uma prova final. E se ele tirou mais do que 6, mais ou tirou 6 também, ele está aprovado direto. A grande questão é a seguinte, a gente vai começar trabalhando com um C simples, que foi o que a gente entendeu na nossa última aula lá pelo quadro. Então, para simplificar, o primeiro cenário que a gente vai analisar é o seguinte, se o aluno tirou mais do que 6, ele está aprovado. Se ele tirou menos do que 6, a gente vai considerar ele reprovado. Depois a gente se preocupa como que a gente vai tratar com o caso de prova final dele. Beleza? Então vamos lá agora. A gente vai aplicar direto aqui a fórmula C, porque a gente já está craque e já entendeu como é que ela funciona. Então eu vou chegar na minha primeira célula e vou botar igual a C, abre parênteses. E aí, a primeira informação que ele me pede é aquele teste lógico. Esse teste lógico é o quê? No Excel, ele é sempre uma comparação. Eu vou comparar um valor com outro valor. No nosso caso aqui, eu quero comparar uma célula com um valor numérico. Então a ideia é, se o aluno tirou mais do que 6, eu quero dizer que ele está aprovado. Então eu vou comparar a média do aluno com o número 6. E aí, se a média for maior do que esse número 6, ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. Como que eu faço isso? Onde é que está a minha média? Minha média está na célula E8, para a linha do Diogo. Lembrando que a gente está fazendo a fórmula na primeira linha e depois a gente vai arrastar ela para baixo. Então, se a minha célula E8, que é a nota do Diogo, for maior do que ou igual, e aí no Excel, lembrando, a gente não tem a tecla no nosso teclado de maior ou igual ao mesmo tempo. Então, tem que botar maior e depois o igual. Então, maior é igual a 6, ponto e vírgula. Se ele tirou mais ou tirou 6, qual o cenário? Ele está aprovado. Então o que a gente quer que apareça escrito dentro dessa célula? No nosso valor verdadeiro, você tem que pensar isso. O que eu quero que apareça escrito na célula se o meu teste for verdadeiro? Então, se o meu teste for verdadeiro, significa que eu não está aprovado. Então eu quero que apareça escrito ali, aprovado. E aí, só lembrando, sempre que a gente vai colocar um texto dentro de uma fórmula, a gente coloca esse texto entre aspas. Então, abro aspas e escrevo aprovado. A outra opção que eu teria seria, ao invés de eu escrever aqui o texto aprovado entre aspas, eu poderia também selecionar uma célula onde está escrito aprovado. Então, simplesmente chegava aqui e selecionava a minha célula D5. Vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado. A única diferença é que a célula D5 a gente vai ter que se preocupar em trancar ela na hora de arrastar, enquanto o texto, você não precisa se preocupar nada porque ele é um texto que está dentro da fórmula. Então, vamos fazer aqui com o texto, depois, se a gente quiser, a gente mexe isso para dentro da nossa célula. Então, vou botar aqui aprovado, ponto e vírgula. E aí, o cenário é o seguinte, se ele não tirou mais ou igual a 6, o nosso cenário simplificado é que ele está reprovado direto. Então, o valor se falso é o que eu quero que apareça escrito na célula quando aquela comparação for falsa. Então, eu comparei a média com o valor 6. Se a média não for maior ou igual a 6, eu quero que apareça escrito reprovado. Então, abre aspas, escrevo reprovado. E pronto, só fechar parênteses, dou Enter e está lá escrito reprovado. Agora, a gente vem lá com o mouse aqui no cantinho, duplo clique, arrasta para todo mundo e aparece lá. O Diogo foi reprovado, o Matheus foi o único aprovado, porque é a única média que está acima de 6, e todo o resto está reprovado aqui dentro. A gente vai trabalhar daqui a pouquinho, entender como que a gente vai usar o C composto para conseguir colocar a nossa prova final aqui no meio. Porque, por exemplo, a Sofia tirou 5,7. Ela estaria em prova final, ela não estaria reprovada direto. Mas isso a gente vai ver lá para as próximas aulas, beleza? Um abraço!